Olá, quero fazer uma pergunta e me perguntar também. Você, sou um servo fiel e prudente? Vamos nos questionando na reflexão de hoje, no nosso sinal de esperança, que a Comunidade Católica Obra de Amor nos traz neste canal do YouTube. Eu sou a Melita, membro da comunidade, e vamos juntos hoje refletir o Evangelho de São Mateus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também os nossos irmãos. Vamos juntos, então, meditar a palavra do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 51. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estáis também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre os de sua família, para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo a quem o será seu Senhor na sua volta encontrar procedendo assim. Em verdade vos digo, ele o estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas se é um mau servo, que imagina consigo, meu senhor tarda a vir, e se põe a beber em seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, o senhor desse servo virá no dia em que ele não o espera, e na hora em que ele não sabe, e o despedirá, e o mandará ao destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, esse evangelho nos chama a refletir. Primeiro, Jesus afirma: vigiai. Aqui, nós nos preocupamos muito com o tempo, né? Quando vamos morrer? Quando será o fim do mundo? Principalmente depois que virou milênio, né? A toda hora vemos profecias sobre o fim do mundo. E Jesus afirma: vigiai. Não sabeis quando será o fim do mundo. E o que significa esse vigiai? Vigiai, se eu já descobri, se eu estou sendo responsável pela missão que eu recebi no meu batismo, na minha missão de cristão, na minha missão de ser humano, vigiar os meus atos, vigiar se eu estou seguindo o que Jesus ensinou. Né? Jesus aqui se dirige aos seus discípulos, né, diante de tudo aquilo que eles vivenciaram com Jesus, a permanecerem atentos, para a gente não se desviar da nossa missão. Né? Estar de olhos abertos, né? Cuidar, né, do que a gente está vivendo, da nossa missão. E então Jesus, né, afirma, porque não sabeis a que horas será a volta do Filho do Homem. Né? E aí Jesus faz uma pergunta. Da mesma forma que nós fazemos essas perguntas idiotas, Jesus não faz pergunta boba. Jesus faz uma pergunta importante. Né? Nós fazemos perguntas que nos levam a nada. Né? A gente às vezes faz cada pergunta desnecessária. Mas Jesus não. Jesus faz uma pergunta importante. Quem, pois, é o servo fiel e prudente? Aqui no versículo 45, acho até melhor falar o versículo, né? Ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre os de sua família para dar-lhes o alimento no momento oportuno? Nós lemos aqui, Jesus vai afirmando, vigiai, estáis atentos. Mas aqui ele pergunta, quem será o servo fiel e prudente? O servo fiel, aquele que sabe que Deus está perto, que está junto de Deus em todos os momentos, que acredita, né, que coloca em Deus a sua confiança. Esse é o fiel, aquele que não se distrai, aquele que acha que está demorando, que Deus está longe, né? Amanhã eu vou na missa, amanhã eu me confesso. Se ele não vai hoje, se ele não se converte hoje, cadê a sua fidelidade? A nossa fidelidade é todo dia, estar próximo de Deus, estar em oração, né? E principalmente fiel com o nosso compromisso, com a nossa missão, seja ela missão de pai, missão de esposo, missão de alguma coordenação na comunidade, porque existem pessoas para que nós possamos cuidar. Né? Sermos fiéis, estarmos em constante
em constante consulta com Deus nas nossas ações, né? Essa consulta com Deus que vai nos amadurecendo, que vai nos tornando a verdade que Deus quer que nós encontramos. E é nele, na fidelidade a Ele, na minha fidelidade, né? Na minha fidelidade com Deus, nos meus momentos de oração, de estar com Ele, e de aí cumprir aquilo que Ele, a missão que Ele me deu. E prudente. Prudente é não arriscar, né? Prudente é não tomar decisões que ponham a vida em risco à toa, né? É fazer escolhas conscientes, é fazer escolhas que não vá prejudicar nem a mim nem a ninguém. Esse é o servo prudente. Né? E estarmos sobre a graça de Deus, ser prudente, é olhar para você. Será que eu estou sobre a graça de Deus para esse compromisso? Para eu dar conta do que Deus está colocando em minhas mãos? Né? A minha própria vida e a vida do outro. Não podemos arriscar a vida dos outros. Né? Então temos que ter escolhas prudentes. E se somos fiéis, as nossas escolhas são prudentes. Né? Servo fiel e prudente, né? Que o Senhor coloca como responsável pelos demais. Tem gente dependendo de mim e de você. Né? E Jesus pergunta se estamos sendo responsáveis. Como que está as nossas escolhas? Né? Hoje, o nosso agir. Quando formos darmos conta, e aí? Como que você tem agido? O Senhor vai voltar e o servo fiel é aquele que está fazendo bem hoje, fará o bem amanhã, e quando o Senhor voltar, continuará fazendo o bem. O Senhor vai o encontrar fazendo o bem. Né? Então, se você escolher o caminho da conversão, o caminho do bem, o Senhor, quando voltar, vai nos encontrar fazendo bem. Esse é o servo fiel e prudente. Aquele que não deixa para amanhã. Né? A nossa responsabilidade com os outros e com nós mesmos é muito grande. O Senhor confiou a nós, aqui nessa vida da terra, a sermos felizes. E se a gente buscar a Deus, essa felicidade é possível. Né? O nosso compromisso com Deus se dá em relação ao nosso irmão. E o amor que vivemos, o amor que nós será esse parâmetro da fidelidade da nossa fé. Né? A cada momento da nossa vida, o Senhor nos mostra algo novo a vivenciar e nos renova para que nós possamos assumir aquilo que nos fortalece, né? Aquilo que Deus quer de nós. Por isso precisamos todos os dias pesar, medir, pedir ao Senhor a graça de nos converter, né? E de, com o amor de Deus, ser esse servo fiel. Aquele que por amor, né, segue Jesus na sua missão, né, de que encontraremos a salvação. E aí, quando o Senhor voltar, o servo mau, né, será lançado no mundo dos hipócritas. E lá haverá choro e ranger de dentes. Choro, tristeza. Sabe por quê? Porque vai perder. Pelo que perdeu por não fazer o bem, para não praticar o amor. Arrependimento. Né? Ranger de dentes, o sentimento que vai surgir, a raiva, a mágoa de você olhar para você e falar: eu não fiz, eu não fui fiel, eu não fui prudente. O convite hoje é para ser fiel. Fiel a Deus, fiel ao amor, fiel à missão que Ele nos confiou. Vamos juntos em busca da santidade e de ser fiel, né? Em oração, estar perto de Deus para comunicar o reino de Deus e juntos estarmos lá, na glória de Deus. Meus irmãos, obrigada. Acompanhe a comunidade Obra de Amor nos canais, nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e curta. Né? Não custa nada curtir para que a mensagem da Obra de Amor alcance mais e mais corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.